Bem-vindos a mais uma aula de Sociologia e Governança Corporativa. Hoje nós vamos discutir um texto bastante recente lá do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é um texto bastante simples, mas ele discute alguns dos desafios da governança durante o ano de 2020, colocados pelo momento histórico em que nós estamos vivendo. Esse texto que foi proposto pelo IBGC, ele compila uma série de questões que foram especialmente relevantes ao longo de 2020 no que diz respeito à questão da governança corporativa. Então, quais foram os principais temas discutidos, quais foram as fontes dos principais problemas referentes à governança corporativa que aconteceram no mercado brasileiro ao longo de 2020. Nós vamos começar discutindo alguns dos tópicos que foram apontados ali e depois nós vamos falar sobre a influência dos investidores institucionais na configuração do mercado corporativo brasileiro e principalmente na questão da governança. Então, qual a importância do investimento institucional para a qualidade da gestão e para a qualidade dos modelos de governança corporativa no Brasil? Ok? O IBGC lista algumas das lições de 2020 para a governança corporativa, das principais empresas listadas pelo Instituto, ou seja, os principais desafios, os principais dilemas, os principais problemas apontados por quem é afiliado ao Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que são a maioria das empresas que têm boa governança no Brasil. E essas lições, como eu já disse, elas são um compilado bastante significativo das características fundamentais da governança no Brasil e que despontaram aqui ao longo de 2020. O principal tema que eles vão discutir é essa questão de que os membros do Conselho de Administração devem ter acesso a todas as informações necessárias para a tomada de decisões. Então eles vão discutir aqui que os membros do Conselho devem adotar esforços, os melhores esforços para compartilhar as informações que eles detêm sobre os temas, sobre as matérias de discussão, além daquelas que já foram disponibilizadas para a diretoria. Ou seja, o membro do Conselho de Administração, de posse de alguma informação pontual específica, ele não deve se apressar para tomar decisões que são relevantes para a gestão da empresa. Então, o que significa isso? Então, vamos pensar no seguinte. Nós vimos que o cenário do mercado brasileiro ao longo de 2020 ele foi bastante desafiador. Vocês não concordam com isso? Então, o que aconteceu em 2020? Nós tivemos a explosão de uma pandemia que foi a mais importante desse século, que começa agora, então está muito no comecinho, mas mesmo se a gente olha para trás, essa foi uma pandemia que trouxe um impacto muito grande, bastante significativo para a economia, para a realidade social. É a pandemia dessa nossa vida, eu nunca tinha vivido nada parecido com isso, vocês que são mais novinhas e novinhos aí, certamente também não vivenciaram nada nem parecido com isso. Então foi um momento bastante desafiador para todos nós, em geral, mas também para as empresas, porque elas tiveram que se virar nos 30 aqui para dar conta de entregar lucros, de entregar uma boa gestão, de entregar uma boa administração, num contexto em que você está tendo que rediscutir tudo, inclusive presença nas empresas, você está tendo que rediscutir mercado, valor de mercado, rediscutir como é que se toma decisões, como é que as pessoas trabalham, Então, home office, distanciamento social, queda imensa no setor produtivo, queda nas vendas. Então, você teve uma infinidade de questões aí que aconteceram por conta das necessidades de você dar uma resposta a essa pandemia, esse problema que aconteceu vindo do nada. E a forma como cada país lidou com isso, a forma como cada empresa lidou com isso foi muito diversa, foi muito diferente. Vocês não concordam? Se vocês olharem para como cada país lidou com isso, alguns países têm umas taxas por 100 mil ou por 1 milhão de habitantes de mortes elevadíssima. Por exemplo, esse é o caso do Brasil, é o caso dos Estados Unidos, é o caso da Inglaterra, é o caso da Suécia, por exemplo. São países que lidaram muito mal com a questão da pandemia. Fizeram bobagem, tomaram decisões com base em informações muito prévias e muitas vezes até falsas. Então, isso não é uma particularidade brasileira. Então, a maioria das pessoas pensaria, o Brasil, que é essa zona, que é essa bagunça, no Brasil que aconteceu isso. Não foi o caso. Dos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, aconteceu uma coisa muito parecida, uma gestão
completamente ridícula e atabalhoada da pandemia. Também aconteceu na Inglaterra. Então vejam, gestores tomaram decisões profundamente equivocadas, baseadas em informações equivocadas por razões equivocadas. Isso causou mortes, isso causou desastre econômico, isso causou uma série de problemas ao longo de todo esse período. Outros países, Nova Zelândia, né, o próprio Japão lidou bastante bem com isso, principalmente na sua parte inicial, Coreia do Sul, né? Por outro lado, tomaram decisões bastante bem acertadas. Impuseram um lockdown muito hard, né? Muito forte, bastante cedo. Isso evitou que as pessoas tivessem contágio, né? Muito rápido, bastante frequência. Isso brecou o espalhamento da doença logo no começo. Então, países como a Nova Zelândia tiveram uma taxa de mortes ridícula. Lá não morreu praticamente ninguém. Embora seja um estado pequeno, embora seja um país pequeno, praticamente não morreu pessoas lá. Coreia do Sul também teve uma taxa de mortes por 100 mil habitantes que é ridícula. Então tomaram as decisões acertadas, né, propostas aí pela medicina, né, com base na ciência, essa coisa toda. Ou seja, tomaram decisões bem fundamentadas, tendo em mente a confecção de uma política de saúde para lidar com esse tipo de questão, com esse tipo de peculiaridade, né, que veio do nada e atropelou todo mundo. Então, com base nas informações, com base num processo de tomada de decisões que precisava de informações adequadas, cada país agiu da maneira que achou adequada e isso causou, né, consequências muito diferentes em várias partes do mundo. Né? Aconteceu no Brasil e também aconteceu em outros lugares, então não é uma particularidade brasileira. Mas e no mercado empresarial? Aconteceu uma coisa muito parecida. E aí, como é que você lida com uma questão como essa? Como é que um conselho administrativo, né, como é que um conselho de administração que tem como função, né, orientar o funcionamento da empresa, né, orientar o processo de tomada de decisões, decidir, e aí, o que a gente faz com isso? Como é que a gente reage a isso que está acontecendo? Essa maior crise que nós já vimos. Empresas que tomaram decisões atabalhoadas com base em informações parciais, né, que atropelaram o processo de tomada de decisão, em geral, performaram muito mal ao longo dessa pandemia. Então, vejo que a governança falhou ao auxiliar o processo de tomada de decisões. Então, num contexto de crise, em que era muito importante você ter o máximo possível de informações sobre e aí, o que pode acontecer, quais são os cenários possíveis, como é que coisas parecidas que já ocorreram no passado, como é que isso impactaram a economia, como é que isso impactou o setor em que nós atuamos. Então, a falha no levantamento dessas informações, ou a lentidão do levantamento dessas informações, acabou causando prejuízos muito graves, né, para empresas no mercado brasileiro e mundo afora, mas no caso do mercado brasileiro, o IBGC está apontando justamente isso. Né? Então, quais são as consequências da falta de gestão adequada de informações por parte do Conselho de Administração para a saúde financeira das empresas? As consequências foram bastante graves. Então, vocês vão ver aí no noticiário econômico empresas que se deram muito bem na pandemia e empresas que se deram muito mal. Em geral, empresas que se deram bem foram empresas que tiveram uma boa gestão de informações ao longo da pandemia. Isso significa que, né, o sistema de gestão de informações, né, dessas empresas também foi bastante eficiente. Aconteceu aqui que, né, empresas que se prepararam, né, que agiram de forma adequada, de forma consciente e racional, porque foram bem assessoradas pelo Conselho, tomaram melhores decisões. Então, o primeiro tópico que o IBGC vai discutir é: os membros do Conselho de Administração devem ter acesso a todas as informações necessárias para a tomada de decisões. E como nós já discutimos em muitas das aulas anteriores, vejam, o Conselho de Administração seria uma contraparte do poder legislativo se a gente fosse comparar uma corporação com um Estado. A diretoria seria o poder executivo. Então vejam, o legislativo deve estar muito bem informado sobre aquilo que está acontecendo para propor boas decisões, né? Para fazer boas leis para ajudar a economia. No caso do executivo, a mesma coisa.
ok? Então, uma falha importante que o IBGC identificou durante a gestão da pandemia foi, né, a falta de tomada de decisões com base em informações adequadas. Ok? Tranquilo? Segundo tópico, né? Os conselheiros devem ter tempo adequado para análise dos assuntos submetidos à sua deliberação. É fundamental que esses conselheiros disponham de tempo suficiente para analisar os assuntos que lhes são submetidos à apreciação. Né? Os regimentos internos, né, dos conselhos de administração devem definir um prazo de antecedência razoável, 7 dias no mínimo, para o recebimento de materiais para discussão nas reuniões, né? Levando em conta aqui possíveis situações excepcionais, né, que demandem urgência. Então, o que é isso? Né? O que seria isso? Então, pensem no seguinte. Né? Pensem aqui nas respostas todas que nós demos em relação àquele questionário lá do IBGC, em que nós falamos sobre o modo de atuação do conselho, né, o que ele tem que fazer, quais são as tarefas desse conselho. Eles não consideram que essas tarefas são importantes? Né? Sim, são tarefas importantes. E vejam, eles vão ter que lidar com compliance, né, que é a adequação da conduta da empresa às regras. Vamos pensar num caso muito simples. Né? Uma situação, vamos pensar em uma situação aqui que é bastante pontual. Né? Nós vimos lá, uma das nossas últimas aulas em que nós respondemos aquele questionário, nós vimos que uma parcela importante desse questionário tem a ver, por exemplo, com essa questão e aí, como é que você lida com assédio, né? Essa questão o código de ética. Em tese, uma empresa, aquela que nós usamos, né, o caso fictício que nós usamos para responder o questionário, era uma loja, né, que vendia pneus, né? Então, questões de ética, tudo mais, você poderia pensar, isso é insignificante, né, do ponto de vista da gestão, isso não gera dinheiro para a empresa. Mas pode gerar muitos problemas, pode gerar prejuízo muito grande com ações judiciais. E vejam, o conselho de administração, se chega um problema, né, se chega ali uma demanda, por exemplo, uma funcionária alega um caso de assédio, você pode chegar para tomar uma decisão com base no simples, o que eu acho que aconteceu, né, alguém lá na hora só conta para o conselho de administração mais ou menos o que foi o caso? Como é que vocês acham que deve ser feita uma discussão sobre uma situação séria como essa de assédio? Bem? Tem que haver uma investigação se realmente aconteceu. E a investigação pode ser feita durante a reunião? Não. Acho que não, tem que ser antes. Antes da reunião. E antes quanto? Um dia antes? Acho que uma semana antes, para realmente fazer tomadas de decisões certas. Acredito. No mínimo, né? No mínimo. Aí você está pensando em, pelo menos, é preciso que haja um prazo suficiente para que a questão seja efetivamente discutida, né? De forma desapaixonada, né? Para você ter a capacidade de saber mais ou menos de verdade aquilo que está acontecendo, você não ter só o depoimento de alguém chorando, né? De um cara dando soco na mesa, negando não fui eu, aquela coisa toda. Então você tem que ouvir várias pessoas, né? Com a cabeça fresca, com a cabeça fria e tudo mais. Então vejam, é uma questão, em tese, que deveria ser menor para a empresa, já que não é o core business, né? Isso não tem a ver com o negócio em si, que é a venda de pneus, mas é um assunto muito importante. Certo? Então, você imagina, por exemplo, e aí, como é que fica o ambiente de trabalho se você tem um diretor, se você tem alguém importante ali na gestão da empresa, que é um assediador contumaz, e o conselho de administração simplesmente não faz nada? Vocês acham que o ambiente de trabalho vai ser bom? Vocês trabalhariam no escritório junto com o assediador, um potencial estuprador até? Não. E vocês acham que isso afeta o negócio da empresa? Com certeza. Vocês estarem no ambiente completamente desconfortável, se sentindo até inseguras, num contexto em que há alguém ali cometendo ações criminosas que impactam diretamente a vida de vocês, que afeta a sua segurança, que afeta a sua moral, que afeta um monte de coisa. E a empresa simplesmente não faz nada, age como se nada estivesse acontecendo.
Isso não tem nada a ver com a venda de pneus, mas se nenhuma decisão foi tomada, a venda de pneus vai provavelmente despencar, porque aí o ambiente, né, a qualidade do ambiente de trabalho piora muito. Isso certamente vai se reverter em vendas menores, vai se reverter em uma série de problemas futuros. Fora o potencial disso acabar se revertendo no processo judicial, isso acabar, no final das contas, resultando num prejuízo bastante grande para a empresa. Certo? Ok. Então, se isso, que é uma questão que não tem a ver com o negócio em si, demanda tempo para ser avaliado, e questões que têm a ver diretamente com o negócio, então? E questões, né, por exemplo, sei lá, uma ampliação dessa empresa. A criação de um novo ramo de ação, não sei, a expansão por uma nova cidade. Será que isso não tem que ser discutido de forma bastante detida, com tempo suficiente para se avaliar a qualidade desse novo negócio, para se avaliar se o negócio é factível, se não é, se isso realmente vai ser bom para a empresa ou não? O que vocês acham? Certamente sim, certamente sim. O ponto é, isso que devia ser uma coisa bastante óbvia, não foi óbvio ao longo do tempo, tanto que isso acabou se tornando um tópico a ser discutido aqui pelo IBGC. Né? Os conselheiros terem esse tempo adequado para análise de assuntos submetidos à sua deliberação acabou sendo um tema importante em 2020. E por que vocês acham que isso aconteceu? Então veja, esses conselhos se reuniram presencialmente em 2020? Né? Não por causa da pandemia. Então vocês acham que a gestão foi testada ao longo do ano de 2020? A gestão dessas empresas em geral, principalmente empresas grandes, ela foi testada em 2020? Ela enfrentou problemas inéditos em 2020? Que acabaram afetando o seu modo normal de funcionamento? O que vocês acham? Por não ter tido as reuniões por causa da pandemia? Entre outras coisas, né? Entre tudo isso que aconteceu, distanciamento social, então você não podia se reunir presencialmente, tudo isso foi feito à distância, vendas, por exemplo, o que será que aconteceu com as vendas desse setor ao longo desse período? O que vocês acham? Pode ter dado uma caída, né? Porque aí provavelmente. tinha que mudar totalmente o modo de venda deles, né? Provavelmente. Eu mesmo saí muito menos de carro esse ano. Vocês sabem com qual frequência eu estou abastecendo esse ano? Isso é bom, né? Porque com o preço dessa gasolina, eu estou abastecendo uma vez a cada 2 meses. Nossa, tá bom, hein? Verdade, o meu tanque... e olha só, eu tenho um Ford Fusion, né? Aqui de 2010, é um carro grande, né? O motor é 2.5, então não é um carro econômico. Carro bem pesado. Não é um carro econômico, é um carro grande, né? Um sedã grande. Então, eu disse, não é um carro econômico. E com o Ford Fusion, eu estou abastecendo uma vez a cada 2 meses. Estou quase para abastecer. Chorei aqui agora porque não foi abastecer antes, né? Vou pegar o raio da gasolina com o preço mais alto. Devia ter me antecipado. Mas enfim. Mas é a primeira vez que isso aconteceu. Antes eu não tinha que fazer isso. Não, agora como a gente está tendo aula aqui online, não tem que sair de casa de noite, né? Então os dias que eu teria que sair à noite não saio mais. Aí você não pode se reunir, não pode ir para os lugares, então para onde você vai? Né? Você sai para andar aqui em volta, vou na padaria aqui perto, quando vou ao mercado, né? Hoje talvez nem tanto, você não tem mais que fazer isso, mas ao longo de 2020, eu ia muito raramente ao mercado, quando eu ia comprava, fazia estoque, né? Comprava tudo aquilo que você precisa para um bom período, para não ter que ficar indo, né? Para pegar naquela fila, numa condição que ainda não tinha vacina, né? Com máscara, com medo de ficar doente, morrer, né? Mês passado morreu aqui um amigo nosso, né? Professor da VEC morreu por conta da Covid, por isso que a gente voltou a ter aula online. Enfim. E outro acabou de se recuperar, mas ainda está muito mal. Mas enfim, então com isso saí muito menos de casa. Se eu estou abastecendo uma vez a cada 2 meses, para trocar de pneu vai levar muito mais tempo do que levaria numa condição normal. Então muito provavelmente o impacto foi grande aí nesse setor. E para a maioria das pessoas talvez não tenha que, né, o mesmo
ritmo que eu, cidade pequena, essa coisa toda, então a maioria das pessoas provavelmente não parou ou não começou a andar tão pouco quanto eu, porque eu respeitei, né, a risca ali a pandemia. Mas a grande maioria das pessoas certamente passou a andar muito menos de carro. Então isso obviamente teve um impacto muito grande. Eu tenho certeza absoluta, depois vou até pesquisar, que as vendas de pneu devem ter caído. Então vejam, o impacto nesse setor da nossa empresa fictícia foi bastante grande, né? E provavelmente o impacto em todos os outros setores também foi bastante grande. Então nós temos aqui o negócio sendo testado, um monte de problemas, e aí alguns setores se beneficiaram, né? E aí tiveram que correr atrás de muita coisa. Por exemplo, as faculdades, para pensar aqui o nosso caso específico, elas tiveram que se adequar, né, essa questão de, e aí, então como é que você funciona nesse ambiente online? Os professores tiveram que se virar aí nos 30. No nosso caso aqui, nós é que tivemos que nos virar para comprar material, para fazer isso. Algumas escolas, como foi o caso do COPEV, que está assumindo aqui agora a VEC, eles montaram toda uma estrutura, né, para os professores que vão dar aula lá na escola. Mas enfim, então veja, todo mundo foi testado, né? Todo mundo teve que arranjar um jeito de se virar nesse novo cenário. E esses conselhos de administração também. Então, a impossibilidade de você se reunir pessoalmente, né? Um monte de decisões novas, inéditas que você teve que tomar, uma série de decisões e de discussões inéditas tiveram que ser feitas aqui para dar conta dessa nova situação. Tudo isso acabou levando a essa situação em que muitas vezes essas discussões meio que meio que se atropelaram. Então, ao longo desse ano de 2020, a sequência de tópicos que a gente vai ver mostra muito claramente, né, um perfil daquilo que aconteceu ao longo desse tempo. E claramente nós vimos um contexto de gestão sendo testada, de gestão tendo que lidar com questões, com situações que ela não tinha que enfrentar antes. E isso causou uma série de problemas no mercado corporativo brasileiro. Certo? Então, se nós olharmos aqui, por exemplo, o terceiro tópico, né? Vejam aí. Conselheiros e diretores devem abster-se de participar de decisões que estejam em situação de conflito de interesse. Mas olha o quarto tópico. Acionistas devem abster-se de participar de deliberações em que estejam em situação de conflito de interesse. Né? Olha o quinto tópico. Os conselheiros devem sempre atuar no melhor interesse da companhia e não competir com ela. Sexto tópico. A Assembleia Geral deve deliberar sobre contrapartidas relevantes oferecidas aos administradores que não estejam inclusas na remuneração global. Né? Aí o sétimo e oitavo a gente vai discutir mais para frente. Mas vejo que esses tópicos todos que nós vimos aqui, né, do terceiro para frente, todos eles têm o mesmo padrão, vocês não concordam? Sim. Né? E qual que é esse padrão? Volta lá no texto, professor. Deixa eu colocar aqui, peraí. Qual que é esse padrão? Aqui é o terceiro. Conselheiros e diretores devem abster-se de participar de decisões em que estejam em situação de conflito de interesse. Acionistas devem abster-se de participar de deliberações em que estejam em situação de conflito de interesse. Quinto, os conselheiros devem sempre atuar no melhor interesse da companhia e não competir contra ela. E sexto, a Assembleia Geral deve deliberar sobre contrapartidas relevantes oferecidas aos administradores que não estejam inclusas na remuneração global. Todas essas questões aí se enquadram em decisões que a empresa tem que tomar, né?
de um jeito ou outro, no conflito de interesse, Então, mas, no... mas você vê que é justamente isso, o conflito de interesse faz parte de todas elas. Sim, Só que começa falando do conselheiro, né, do acionista, mas que é membro do conselho. Depois do acionista, depois do gestor, que deve agir a favor da empresa, não competir contra ela. E depois falamos sobre remuneração, né, ou benefícios substanciais oferecidos à gestão e que não estejam incluídas no plano global de pagamentos. Ou seja, benefícios extra, benefícios oferecidos à gestão pela própria empresa, mas que podem assim ser considerados às vezes imorais dentro de um contexto em que o mercado está derretendo, né, a empresa pode estar oferecendo pagamentos adicionais a título de outras rubricas para os gestores dessas empresas. E isso nem está sendo discutido de forma clara e transparente. Então você vê, é o conselheiro metendo a mão na empresa, o acionista da empresa metendo a mão no negócio, o gestor metendo a mão no negócio duas vezes, né? Competindo contra a empresa e depois recebendo benefícios adicionais. Em que situação que o gestor pode estar competindo com a empresa? Como é que vocês imaginam essa situação? Só uma dica, por exemplo, de uma condição possível. Vocês acham que novos negócios, inovações, gente se virando aí nos 30, foi uma tônica importante aí ao longo dessa condução da pandemia? Um monte de gente teve que aprender a se virar, perdeu emprego, saiu do negócio, negócios fecharam, ou gente que estava empregada teve que se reinventar para trabalhar de alguma forma? Será que isso aí aconteceu? eu acho que Muito, aconteceu. né? Sim, por exemplo, está acontecendo aqui, né? Vocês tiveram que reaprender a assistir aula, né, através de uma tela, e eu tive que aprender a dar aula através aqui de um meio digital. Então a gente teve que reinventar isso aqui. Então nós estarmos aqui já é uma prova de que muita coisa teve que ser refeita e reinventada. E pelo que vocês ouviram falar por aí, até do entorno de vocês, será que... Professor, Oi, desculpa interromper a aula. Eu tive um probleminha, eu vou ter que sair da aula, tá? tranquilo. Depois você conta pra gente, que agora vamos ficar curiosos. Até saiu. Mas, então, pense no entorno de vocês. Vocês acham que muita gente aprendeu a lidar com isso e acabou criando oportunidades, novos negócios, novas formas de lidar aí com a sua interação, com a sua inserção no mercado de trabalho e em geral, até como empreendedor? Com certeza. Muito, mas muito, né? Muito, mudou muita coisa. Inclusive, você tem a grande discussão que se faz hoje é muita gente, principalmente em economias desenvolvidas e que lidaram bem com a questão da pandemia. Então eles não foram tão afetados pela crise, mas eles foram afetados pelo contexto de distanciamento social, porque de um jeito ou de outro as pessoas tiveram que manter esse distanciamento, aprender a trabalhar online. E o que aconteceu? Um monte de gente agora não volta mais para trabalhar. Acostumou, né, no online, tudo reunião. Então, mas é mais do que isso. Essas pessoas, estando no seu ambiente familiar, no ambiente em casa, elas passaram a ter muito mais tempo, porque elas descobriram que dava para fazer o trabalho que elas faziam no escritório de um jeito muito mais rápido, muito mais eficiente, sem perder tempo, né? Aprenderam a se virar com isso. E o que elas passaram a fazer com esse tempo livre? Aprender coisas novas, inovar, viver melhor, né? Buscar alternativas. Descobriram que elas podiam continuar trabalhando na empresa que as empregava e fazer outra coisa também. Aí de repente elas descobriram que era mais dinheiro fazendo outra coisa que elas gostavam mais do que ali no emprego anterior. Aí o patrão fala, então volta aqui agora, você vai ter que bater, né, fazer o batente aí de 8 horas por dia trabalhando. Porque a pessoa fala, não me interessa mais não, tchau. E quem que você acha que está melhor aparelhado para fazer isso? Né? Um diretor de uma grande empresa que ganha bem pra caramba, que tem a renda, que tinha dinheiro, que tinha acesso, né? Lista de contatos, né? Conhecimento, o cara que é viajado, né? O cara tem tudo uma puta de uma estrutura. Quando o cara foi para casa, ele já tinha o escritório montado em casa. Né? Não teve problema nenhum.
Escritório que eu digo assim, toda a infraestrutura tá lá. Ele já tinha um puta do computador, tinha câmera, tinha internet boa, funcionando, tinha tudo. Né? Mais uma lista de contatos enorme, né? Gente, né? Amigos, né? Dinheiro para investir. Quem que você acha que teve mais condições de sair bem disso? Esse cara, que é o gestor da empresa, ou o porteiro? Ou o cara que trabalha na equipe de vendas ali de balconista? Ou o cara que trabalha lá na linha de produção? Quem que vocês acham que se deu melhor? Os que trabalham na linha de produção, porteiro, será? Quem se deu melhor na pandemia? Quem Com conseguiu certeza empreender ele mais? nasceu. Não, entendi errado. Né? Quem que vocês acham que se deu melhor, que conseguiu ganhar mais dinheiro fora, que conseguiu arrumar novas formas de aproveitar o seu tempo, de monetizar esse tempo, né? Quem abriu novos negócios, quem usou isso aí para, né, agilizar um monte de coisas que ele sempre quis fazer uma pós-graduação, fazer coisas assim, né, à distância e tudo mais. Quem tinha dinheiro para a diretoria dessas empresas. Então esses caras começaram fica aí a empresa com a sua pandemia, agora o meu tempo é meu, né? Eu vou começar a investir aqui no meu negócio. Às vezes o cara, e a lista de contatos que o cara tem, vocês acham que ele, né, levantou essa lista onde? Trabalhando na empresa. Por exemplo, imagina o diretor dessa loja que vende pneus, dessa nossa empresa fictícia. Esse cara montou um aplicativo de vendas de pneu online, né, que o cara pode despachar diretamente via transportadora, não sei, né, ele tem toda uma rede de contatos de empresas de transporte para quem a empresa onde ele trabalha, né, como diretor fornece. O cara pega essa própria lista, né, de clientes e passou a usar para montar os negócios dele. Montou um aplicativo, montou um site de vendas online, a empresa estava fechada, mas então agora compra comigo aqui, né? Compra no meu site lá. Ou seja, o pessoal começou a competir com as próprias empresas, né? O diretor começou a agir, né, no interesse próprio em detrimento do interesse da empresa. E você acha que se os executivos fizeram isso, você imagine os conselheiros que tem, né, várias vezes mais dinheiro, recursos e contatos do que os gestores. Então imagine os acionistas. Então você vê, aquilo que aconteceu aquilo que aconteceu dentro desse mercado corporativo acabou mostrando uma falta de lealdade muito grande, geral, aqui desde o acionista, passando pelos grupos controladores, né, os conselheiros, gestores, até, né, os funcionários em geral dessas empresas. Isso provou uma baixa taxa de lealdade. As pessoas perceberam que podiam ser muito mais felizes fora desse ambiente corporativo e acabaram começando a viver em função disso. Claramente, esses quatro tópicos que nós vimos aqui, que mostram os desafios da governança corporativa no mercado brasileiro ao longo do século XX, elas deixam muito claro esse cenário, né? Esses tópicos, essas dificuldades, elas deixam muito claro quais são os desafios da governança corporativa ao longo desse nosso último período. O desafio é justamente fazer com que as pessoas continuem, com que elas se mantenham engajadas nesse mercado corporativo. Depende das pessoas que estavam lá na empresa, né, olhando no olho, disputando para ver quem vendia mais, né, quem era mais puxa-saco do chefe, quem era mais importante para a empresa. De repente elas descobriram que a empresa não era importante para elas, que não fazia mais sentido elas se engajarem tanto. E aqui a gente está falando do diretor da empresa, do diretor financeiro da empresa, né, do presidente da empresa. De repente esses caras agora não querem mais, né, isso. Então veja, o que isso tem a ver com venda de pneus? O que isso tem a ver com venda de pneus? Porque se você fosse analisar, por exemplo, você pega lá o relatório gerencial, né, que indica o que a empresa está fazendo, né, os balanços,
O que você vai ver numa empresa? Né? Vendas, entradas, saídas, quantos empréstimos tem, a situação financeira em geral, né? Estrutura, vocês vão ver lá no próprio marco corporativo dessa empresa, vocês vão ver lá o organograma, tudo bonitinho, quem é que manda, como é que funciona o modelo de governança, né? Vocês vão ver os dados, né? Compras, vendas, lucro líquido, está subindo, está caindo ao longo do tempo, situação financeira, essa coisa toda. Mas onde vocês enxergam nisso toda essa discussão que a gente fez até agora? Isso não está colocado no papel em lugar nenhum, isso não está nos dados da empresa, isso não está nos gráficos. Né? E o comprometimento agora do gestor? Vocês viram que coisa interessante, né? Como é importante você avaliar aquilo que não é óbvio? Porque essa análise muito rápida dos temas de governança, dos desafios da governança corporativa durante o ano passado, elas mostram que os problemas até aqui são problemas que não estão no dado, que não estão no balanço de compras e vendas, não estão no balanço financeiro. Os problemas, eles estão na forma como as pessoas vivenciam o modelo de governança, como as pessoas vivenciam essa gestão. É um problema muito subjetivo, que não pode ser captado, né, pelos dados financeiros da empresa. Veja que coisa interessante. Quem quer imaginar isso? Né? Que as consequências de uma pandemia seriam as pessoas não quererem mais trabalhar na empresa, porque agora descobriram que eu posso ser feliz sozinho em casa. Quem que imaginar um negócio trabalhar para mim mesmo e ganhar mais dinheiro, né? Pois é. E tem uma menina, olha que coisa interessante, tem uma menina que trabalha aqui na VEC, né? Porque eu almoço na VEC, né? Tem lá a cantina, né? Tem um restaurante lá, tem duas cozinheiras que fazem, né, o café da manhã para os funcionários, depois fazem almoço também para alguns funcionários. E uma dessas funcionárias, agora nesse contexto de transição, né, que a VEC foi assimilada pelo Copeb e Sicob, né, o pessoal foi assuntando, né, perguntando aí com quem que eu posso contar, quem vai ficar, quem não vai. Aí eles fizeram uma proposta para essa menina, que é uma cozinheira, né, que trabalha lá na VEC. E aí, você fica aqui com a gente, né, porque parece que eles têm um plano lá para ter um ensino mais ou menos integral. Precisa de bastante gente na cantina, porque os alunos vão comer, professores vão comer também lá no ano que vem. Aí ela falou, não. Mas posso contar com você? Não. E por que não? Porque eu ganho mais dinheiro vendendo, né? Avon, vendendo as minhas coisas, né? Sendo um representante. Ela virou representante de venda. Virou autônoma. Né? E não foi, você vê, não foi um professor da VEC, não, abri meu escritório, né? Virei advogado, não. Virei empresário, né? Comprei uma fazenda, né? Comecei a, sei lá, vou criar peixe, né? Não. Foi a menina que trabalha ali na cozinha que falou, não, conta comigo não, tchau, eu ganho mais dinheiro vendendo as minhas coisinhas aqui e ali. Aí ela faz ali faz unha, faz isso, aquela coisa, pronto, ela ganha mais dinheiro com o tempo livre dela do que trabalhando lá. Claro, né, o salário dela é provavelmente muito baixo, então compensa. Ela consegue ganhar mais dinheiro não trabalhando ali. E sendo feliz, fazendo coisa que ela gosta mais, pronto. Mas isso aconteceu nesse contexto de pandemia. Quem quer imaginar que o efeito colateral da Covid seria esse, né? Então você tem lá perda de olfato, né? Perda do sentido do paladar. O que mais, né? Pulmão comprometido e pessoas não querendo mais trabalhar nas empresas. Pessoas não querendo mais trabalhar 8 horas por dia. Né? Efeito colateral da Covid. É isso, não tem gráfico no mundo que dê conta de entender um negócio desse. Né? Não tem relatório de compras e vendas, tem relatório financeiro que dê conta disso. Então veja a importância de você fazer uma análise subjetiva e de compreender o que é isso, né? Como é que funciona efetivamente a gestão de uma empresa, o impacto contábil disso, né? O impacto para o RH, o impacto para a gestão. Então veja como isso é importante também para a contabilidade. É preciso fazer essas discussões, né? Uma coisa que, né, isso não me diz respeito. Diz sim. Né? Não importa se você faz contábil, se você faz EDM, é muito importante fazer essas discussões. O sétimo tópico, né, discutido aqui pelo IBGC, tem a ver com os princípios e as práticas de governança, bem como legislação e regulamentação, que devem ser observadas em sua essência. É ver que coisa interessante. Que raio significa isso? Né?
dizer que um dos problemas, dos desafios da governança corporativa ao longo de 2020 foram os próprios princípios e práticas de governança, bem como a legislação e a regulamentação que precisa ser observada em sua essência. Então, o que eles comentam aqui? Que a legislação e a regulamentação, né, elas devem ser estritamente observadas, as práticas de governança corporativa devem se dispor a cumprir isso, né, essa regulamentação. E as empresas deveriam evitar, segundo o IBGC, lacunas ou subterfúgios para não aplicar determinadas disposições quando elas são inconvenientes, né, para os interesses da empresa, do conselho, essa coisa toda. Vamos ver que coisa interessante. O que é isso no final das contas, hein? E aí, o que vocês acham que isso significa? Vamos pensar de novo no cenário. Ficou mais fácil ou mais difícil você gerenciar uma empresa nesse contexto de crise grave e de pandemia? Hein? É mais fácil ou mais difícil gerenciar uma empresa nesse contexto de crise grave, pandemia, distanciamento social, lockdown, pessoas não podendo nem sair nas ruas, queda de vendas, né? Isso. Fica muito mais difícil, exatamente, fica muito mais difícil. E qual a tendência básica de comportamento das pessoas quando a situação começa a ficar mais difícil? Né? Buscar os caminhos mais fáceis. Atalhos, né? Buscar os atalhos. Então veja como é difícil. Então, no contexto em que o mundo está derretendo, fica muito mais fácil. E se a gente, né, se a gente desse uma desviadinha por aqui, vai por ali, né, de repente, se a gente deixar para lá um pouquinho essas exigências aqui, outras exigências ali, e essa coisa toda. Então, o desafio foi, na verdade, simplesmente cumprir as obrigações do modelo de governança, seguir a regra. Num contexto que tudo ficou mais difícil, contexto de crise, contexto de dramas permanentes a serem resolvidos, ou também o contrário. E quando ficou muito melhor o negócio? Né? Empresas de aplicativo de entrega, né? Varejo digital, vocês não acham que melhorou muito a condição deles? E melhorou muito. E como é que vocês acham que esse pessoal lidou com essa explosão, né, do mercado, da ampliação do negócio? Será que eles estavam preparados para isso do dia para a noite? Não estava. Aí você tem que contratar um monte de gente. Você acha que muita gente não foi contratada aí meio que, põe aí para trabalhar, depois a gente vê, assina a carteira 2 dias depois, 3 dias depois, contrata os caras, não pode. Tem um monte de problemas aqui, assim, um monte de gambiarras foram feitas para dar conta dessa ampliação. Então, tanto o contexto de crise grave, né, o nosso negócio está indo para o buraco, o que a gente faz? Ou não estamos nem preparados para tanto cliente que a gente tem agora, o que nós fazemos? Esses dois cenários abrem espaço para a busca de atalhos, para a busca de soluções aí, né, heterodoxas. Fora da governança, né? Desviando os atalhos errados. É isso, exatamente. Então, foi um desafio por conta disso. Se a gestão ficou muito mais desafiadora, a tendência a gambiarra também. Então, só isso, simplesmente você manter funcionando o modelo de governança, seguindo a regra, virou um grave problema. Porque e agora? Num contexto que está tudo indo bem, é fácil as pessoas mais ou menos, né, se atentarem para aquilo que está acontecendo. Agora, num contexto que a sua casa está pegando fogo, né, aí você sai do banheiro sem lavar as mãos. Né, porque é fácil, tá? No meio da crise você se estane, né? Você faz e você sai correndo, você não precisa nem levantar as carças, né? Você sai sem roupa, né? Porque a casa está pegando fogo, ou seja, o contexto da crise leva a, assim, então dane-se a regra, dane-se aquilo que você faria normalmente. No contexto que está tudo bem, é muito fácil você fazer aquilo que normalmente você faria, você seguir as regras, né? Você fazer tudo direitinho, seguir o cronograma. Num contexto que o negócio aperta, né, a tendência a gambiarra acaba sendo bem forte. E o último tópico tem a ver com
os líderes das companhias devem se engajar em uma agenda positiva de governança corporativa. Né? Então, as companhias não previam risco, não estavam preparadas para essa onda de Covid-19. Né? Além da questão de aprender a gerenciar a crise, de aprender a lidar com essa situação completamente inesperada, um monte de outros problemas aconteceram, por exemplo, questão de ética, de integridade, todos os desafios do tópico anterior. Então, como é que você mantém um bom comportamento, compliance, a obediência à regra, num contexto de crise generalizada e absurda? Tudo isso demanda você reaprender a lidar com essa questão da inclusão, a questão de ética, de integridade, né, de inclusão ambiental, de diversidade. Por exemplo, quem que você acha que perdeu mais empregos ao longo dessa pandemia? Pessoas negras ou brancas no Brasil, nos Estados Unidos? Não sei, negras? Muito provavelmente. E por quê? Estão em condição de mais vulnerabilidade, empregos, né, que são mais descartáveis, mais barato você demitir, né, essas pessoas. Então não é a questão de racismo, eu estou falando aqui de a condição de inserção social. Não são essas as pessoas que fazem parte do grupo mais vulnerável? Sim, portanto, acabaram perdendo mais emprego. E são justamente pelo fato de que eram pessoas em condição de mais vulnerabilidade. Você acha que essas pessoas tinham condições de lidar com essa perda do emprego de uma hora para outra? Sem possibilidade de se recolocar no mercado? Se a gente tinha, né, a reserva de emergência, estava tudo certo. Coitado, nem sabia que a pandemia ia vir, né? Não Pois estava é. preparado para a crise. Mas e se soubesse? Tinha condições de guardar dinheiro? Porque agora as pessoas sabem que esse tipo de coisa pode acontecer. Vocês acham que as pessoas estão guardando dinheiro para a próxima vez que acontecer? Não, muitas poucas pessoas fazem planejamento. Então, aí tem muita gente que não faz porque não tem a capacidade, né, psicológica de lidar com isso. A gente que é gastadora, a gente que realmente não consegue, né, economizar e tudo mais. Mas eu diria que a maior parte das pessoas é porque realmente não tem condições, né? Não ganha dinheiro suficiente para guardar. A maior parte da população brasileira, infelizmente, vive essa realidade. E será que a decisão de demitir pessoas nesse contexto, ela era a mesma de um contexto anterior? Por exemplo, você, né, é diretora de uma empresa, Dona Maria Luísa, né? Você é diretora de uma empresa. Você está vendo que a empresa vai ficar fechada em um semestre. E que você, né, ou vai assumir o prejuízo de manter esses funcionários trabalhando, né, ou a empresa ou fechou, entrou num ritmo muito lento de vendas em que, né, o faturamento agora é muito diferente. A realidade é muito diferente daquela que começou o ano. E, portanto, o quadro de funcionários provavelmente vai ficar bastante ocioso. Num contexto normal, você demitir pessoas tende a ser muito complicado. Vocês já viram aquele filme? Eu não me lembro como é que chama em português, mas era aquele... Peraí, eu acho que em português era O Amor Está no Ar, uma coisa assim. É um filme que contava a história de um cara que era um consultor, que era contratado para demitir pessoas. Então, uma empresa pequena, aí numa cidadezinha média, aí elas iam fechar um determinado braço da empresa e tinha que demitir um monte de gente. Aí o pessoal dali, eles não tinham a coragem de encarar o cara que trabalhava 20 anos na empresa, você vai lá e manda ele embora. Aí eles contratavam esse cara para ele fazer a demissão. Então ele vivia, né, viajando nos Estados Unidos inteiro e demitindo gente. Então a função dele era demitir pessoas. Aí ele também teve que se adequar à realidade, porque lá no final eles acabaram descobrindo, né, uma plataforma digital e que então eles não tinham mais que viajar, ele passou a demitir pessoas pelo computador. Mas o ponto é, as pessoas contratavam esse serviço
né, pelo desgaste, pelo problema que é você demitir gente. Ninguém gosta de fazer isso. Né? Mesmo num contexto de normalidade. Agora, você imagina um contexto de crise em que você sabe que se você demitir aquela pessoa, ela está ferrada. Né? Você está mandando gente para casa para passar fome. Que é o que a gente está vendo acontecer, né, ao longo desse período todo, né, ainda mais agora com essa inflação louca. Né? Então você imagina o tanto de problema que isso causou. Então essa decisão de demitir é uma decisão muito problemática. Então agora veja, não é mais somente uma questão gerencial. Não é também uma questão moral, não é uma questão ética. Por exemplo, num contexto normal, faria sentido você segurar funcionários para não demitir e com isso reduzir o lucro da empresa? Provavelmente não, porque aí você está comprometendo, né, a lucratividade da empresa, embora fosse de bom tom, né, uma empresa bem estruturada, provavelmente ela evita demitir de forma desnecessária, né, e tudo mais, mas ela precisa ser redonda, ela tem que entregar resultado, né? Mas e no contexto de pandemia como essa, será que essa decisão não é um pouco diferente? Será que não é preciso considerar os impactos desse tipo de decisão na vida das pessoas também? Verdade, né? Porque senão, imagina quantos desempregados teve essa mesma experiência, né? E ficou muito tempo desempregado, né? Tem gente que realmente passou fome. E vejo, mas muitas empresas tomaram essa decisão de assumir o prejuízo, de segurar o quanto puderam esses funcionários. Eu conheço pessoalmente um monte de gente que não demitiu, que segurou funcionários, negócios pequenos, negócios médios, e que, assim, às vezes o cara não dá para tirar da boca dele também para dar para outro, mas assim, o quanto deu, pelo que eu vi por aqui, uma parte muito importante dos empreendedores seguraram seus funcionários, né, assumindo esse prejuízo. Pensa nada, depois a gente vê o que faz e tudo mais. Então, vejo, foi uma decisão ética. Né? Então, um dos desafios da governança corporativa, né, do sistema de gestão, ao longo desse ano passado e também desse ano, teve a ver com isso. Então, você criar essa agenda positiva, né, de estabelecer uma gestão ética, de respeitar as pessoas. E a questão ambiental? Então, você veja, nesse contexto em que pessoas, em que houve um aumento absurdo de desmatamento no Brasil, vocês viram que um monte de empresários falam, opa, peraí, essa história de desmatar, de acabar com tudo, não é do interesse dos produtores agrícolas, não. Isso aí não tem nada que ver comigo. Então, as associações de produtores agrícolas, grandes produtores, falaram, opa, isso é de meter fogo no Pantanal, queimar a Amazônia, isso é loucura de governo, isso é idiotice do Ministério. Né? A gente não precisa nem fulanizar essa questão, mas o ponto é, quando foi que vocês viram isso acontecer? Né? Os empresários disseram não, né? Grandes produtores agrícolas disseram não, eu não quero desmatar, não. Né? Questão ambiental também é meu problema. Eu quero preservar o meio ambiente. Não me venha com churumelas. Não me venha querer fazer essa barbaridade e dizer que isso é do meu interesse, porque ela não é. O meu interesse como grande produtor de soja, né, como grande produtor agrícola, é exportar, né, grande produtor de carne, é exportar para o mercado internacional. Isso exige compliance, exige adequação às normas e às regras. E não me interessa burlar isso não, né? Legislação ambiental é coisa séria e eu quero que ela seja respeitada. Você vê, as corporações passaram a proteger o meio ambiente e o governo dizer que não. Quando sempre foi o contrário, né? O governo dizendo, gente, preserve, né? E os caras metendo fogo em tudo, acabando com tudo. Agora não. As corporações querendo proteger, as corporações querendo agir para proteger o meio ambiente, né? E o governo atuando ao contrário. Então você veja, inclusão, questões ambientais, questões sociais, inovação, transformação, transparência, prestação de contas, tornaram-se todos temas muito relevantes, tornaram-se temas fundamentais aqui para a gestão corporativa ao longo desses últimos 2 anos. Ok? Só mais um tópico agora para a gente encerrar aqui rapidinho. Essa questão também assim, é um tópico diferente, mas que está bastante relacionado com essa discussão que nós fizemos. A questão do investimento,
né, do investidor institucional no mercado corporativo brasileiro teve um impacto muito grande na gestão desses investimentos por uma razão muito simples. Então vejam, quem que são investidores institucionais? E qual é o impacto desses investidores institucionais no mercado brasileiro e para a questão da governança? Investidores institucionais, eles são bancos, são fundos de pensão, fundos de investimentos, né? Então, está falando aqui de grupos de instituições que têm valores astronômicos, né? Que têm valores imensos para investir em ações, para investir no mercado, e são, né, portanto, atores da maior relevância que acabam impactando na forma de agir, na forma de ser desse mercado acionário, principalmente no caso do brasileiro, que é o que a gente está discutindo aqui agora. Então pense no seguinte, né, investidores pessoa física, né, os CPFs que se registram na bolsa lá e compram ações, em geral eles fazem investimentos pequenos, né? Um Luiz Barsi, por exemplo, como é um investidor brasileiro na bolsa, ele é bilionário, mas os fundos eles são múltiplas vezes maiores do que a carteira do Barsi. Você pega um fundo de pensão, pode ter 80, 100, 200 bilhões de reais para investir. Tem fundos soberanos, que é um fundo de investimentos que pertence a países, por exemplo, o fundo soberano aí da Noruega, que pode chegar na casa das centenas de bilhões de dólares. Tem fundos que chegam a ser trilionários, né? A gente está falando de trilhões de dólares. Então, são investidores gigantescos, são investidores muito grandes. Mas a forma desses investidores colocarem o seu capital nas bolsas, no Brasil e também mundo afora, tem que seguir certas regras, né? Então, algumas vezes essas regras são internas, outras vezes são regras para investidores institucionais. Por exemplo, o Fundo Soberano da Noruega exige, para além para investir num determinado país ou em determinadas empresas, exige que essas empresas tenham boas práticas de gestão. Por exemplo, não pode ter nenhuma acusação de trabalho escravo, não pode ter nenhuma acusação de violações de licença ambiental, elas não podem ter problemas com a justiça, certo? Então nós estamos falando aqui de certos filtros que esses investidores institucionais precisam ter para investir no mercado acionário, que acabam qualificando esses investimentos. Okay? Então isso vai ter um impacto grande na governança pelo seguinte motivo. Se eu quiser que um grande fundo comece a investir em ações da minha empresa, eu preciso seguir boas práticas de governança. Então, a existência de grandes investidores institucionais que demandam boas práticas de governança para investir o capital do fundo numa determinada empresa faz com que essas empresas adotem boas práticas de governança, adotem um modelo de governança corporativo para atrair esses fundos. Outro ponto importante é que esses fundos, né, de investimento, esses fundos de pensão, por exemplo, em geral eles não podem ser investidores majoritários. Esse é o caso dos fundos de pensão. Então, pensar no Petros, no Previ, né, que são os antigos fundos de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, da Petrobras, fundos gigantes, né, multibilionários. Só que eles compram, muitas vezes, participações em empresas que são menores do que eles, né, empresas que não têm patrimônio de 80 bilhões de reais, que é o caso desses fundos, daí para mais. Então, eles compram pequenas participações, uma quantidade muito grande de empresas, mas as empresas nas quais eles vão entrar têm que seguir esses filtros, né? Boas práticas de governança, etc, etc, etc. Então, isso acaba servindo como um fator de retroalimentação. O próprio BNDES, por exemplo, para se tornar parceiro da empresa, para liberar empréstimos para empresas, ele vai fazer exigências que são exigências financeiras, né? Garantias, qualidade de gestão, mas também exigências de governança, né? Boas práticas de governança, etc, etc, etc. Então, o fato de que instituições financeiras, fundos de investimentos, né, grandes fundos internacionais, para investir em empresas no mercado acionário brasileiro, fazem esse filtro, tudo isso fez com que, progressivamente, paulatinamente, por conta da existência desses filtros e por conta da ação desses investidores institucionais, o mercado corporativo brasileiro começou a adotar cada vez mais boas práticas de governança,
certo? E isso, mais às vezes do que qualquer outra coisa, acabou reforçando essas práticas de governança nas empresas brasileiras. Então, uma empresa pequena que trabalha, por exemplo, essa é a nossa empresa fictícia, que trabalha no setor de venda de pneus, que queira captar recursos, né, no mercado financeiro, que queira captar recursos no mercado acionário, sem ter nenhum tipo de relação com o Fundo de Investimento Soberano da Noruega, ela pode ter que se adequar às exigências desse fundo, porque se ela não fizer isso, ela não sobrevive no mercado acionário. Você vê, o governo da Noruega não tem nada a ver com venda de pneu no Brasil, né? Aqui na região do Cone Sul. Mas as exigências que eles fazem para investir o capital desse fundo no mercado acionário no país do mundo afora, acabam influenciando a forma como a gestão empresarial acontece nesses países. Então vejam, essa é mais uma coisa que você não consegue verificar no balanço de empresa nenhuma. Se você olhar lá no balanço financeiro, onde é que você vai estar isso? Onde é que está lá o funcionamento do governo, o funcionamento do governo da Noruega, né? A vontade que esse pessoal que trabalha nessas empresas ao longo da pandemia tinha de repente fazer coisas que gosta, de não ter mais essas obrigações com a empresa, essas questões subjetivas, questão de interesse pessoal em contraposição ao interesse da empresa, nada disso é mensurado, né? Fisicamente, nada disso tem a capacidade de ser mensurado num relatório gerencial. Então veja como é importante olhar para aquilo que não é óbvio e olhar para aquilo que está fora, né? Muitas vezes do dado puro e simples. E será que isso não é coisa que seja tarefa de bom administrador, de bom contador de uma empresa, de alguém que tem que lidar com RH? Será que não seria o caso de alguém que se forma no curso de contabilidade também saber essas coisas para poder desempenhar uma boa atividade profissional no futuro? Né? Então, vejo como é importante isso, né? Você olhar para além dos números, para além dos dados, a sociedade, olhar a realidade, olhar as pessoas e olhar esse mundo. Ok? Então é isso, pessoal. Beleza? Obrigado. E a gente se vê semana que vem. Tá bem? Tchau, tchau. Até a próxima. Boa noite, professor. Boa noite. Boa Tchau, noite, tchau. Boa noite, professor. Boa noite.